Paz de Deus, meus irmãos. Mais uma vez estou aqui, aos irmãos, às irmãs, aos amigos, né, de outras denominações ou que não façam parte de nenhum tipo de igreja, né, evangélica, ou que façam parte de qualquer tipo de religião, né, ou que sejam católicos. Interessante, importante é que você esteja de alguma forma buscando encontrar o Senhor nosso Deus e o Senhor nosso Jesus Cristo. Mas aqui, nesse segundo vídeo eu quero contar para os irmãos como, pela bondade do Senhor, eu conheci a CCB, né, a congregação, essa graça, essa obra. Como falei para os irmãos no primeiro vídeo, quando falo essa graça, essa obra, porque, irmãos, fui criado na doutrina da congregação cristã no Brasil. Então, assim, não passei por outras igrejas. Então, quem está lá também vai falar exatamente a mesma coisa. Está lá, cada um em sua igreja. Então, eu estou me referindo aqui à congregação cristã no Brasil, como falei no outro áudio, no vídeo, né, que ia trazer para os irmãos, para as irmãs, os amigos, para pessoas de outras igrejas, uma conversa, um diálogo tranquilo, que traga para nós uma edificação e que tire dúvida de pessoas que não conhecem a congregação, que veio falar de um povo, de um ajuntamento, de uma doutrina que segundo muitos acham, rígida. Então são essas dúvidas, irmãos, que o Senhor vai dar graça por misericórdia dentro do meu entendimento e do meu conhecimento, de estar passando para os servos de Deus, para os irmãos e para as pessoas que um dia desejam estar lá visitando a congregação. Irmãos, para começo, quando eu nasci, a minha mãe, a serva de Deus, a nossa saudosa irmã Joana, né? Meu pai Oswaldo de Santana, moradores de Feira de Santana, na Bahia, na verdade na época em Candeias, né, próximo a Salvador. E por misericórdia de Deus, irmãos, eu nasci, minha mãe já servia ao Senhor Deus nessa graça, ou seja, nessa obra, na congregação. Então, irmãos, nasci e vou começar a contar minha vida a partir dos 7 anos, é quando eu me lembro, né? Com 7 anos de idade, irmãos, eu deitei normal, bom menino normal. No total, minha família, minha mãe, são 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, né? Eu sou um dos homens e irmão. Deitei bom e aí amanheci o corpo todo inchado. Nessa época, irmão, começou uma prova na minha vida, na vida da minha família, principalmente na vida da minha mãe, que cuidava, né? E a mãe é que, na verdade, que cuida dos filhos mais, né? O pai vai trabalhar e tá, mas a mãe que está ali. Então, irmãos, por graça e misericórdia do Senhor, permissão de Deus, foi acometida essa enfermidade. E aqui em Feira de Santana, irmãos, onde o Senhor permite dar graça de eu morar, irmãos, minha mãe, para resumir, não ficar muito comprido, eu fui levado, irmãos, a o Dom Pedro de Alcântara. Dom Pedro de Alcântara. Irmão, perdoa, eu estou um pouco com sintoma, né, da Covid-19. Hoje está fazendo 18 dias que me acometeu essa enfermidade e eu agradeço a Deus também, irmãos, porque sofri muita coisa e com 8 dias fiz o exame, deu positivo, mas graças a Deus hoje, fazendo 18 dias já, estou tomando os medicamentos, estou em casa, não preciso ir para o hospital. A minha casa também acabou sendo infectada, mas graças a Deus a gente está vencendo, graças a Deus. Então, irmãos, para resumo, eu fui internado, irmão, 5 vezes no Dom Pedro de Alcântara, uma vez na Casa de Saúde de Santana, aqui em Feira de Santana, duas vezes, na Clínica São Mateus,
e 2 vezes na Só Baby. Os hospitais que eu fui internado quando criança, aqui em Feira de Santana. Quais eram os sintomas da minha enfermidade, irmãos? Meu corpo inchava todo, do pé à cabeça, braço, perna, olho, tudo. O corpo todo inchava, dobrava o peso. Então, nos hospitais, como eu citei, eu ia, passava 10 dias, 15 dias, 20 dias, e fazendo o tratamento, tomando remédio. Aí começava a urinar, e os médicos fazendo estudo, irmãos. E, em resumo, voltava para casa. Passava 15 dias, um mês, atacava a enfermidade, voltava para o hospital. Irmãos, nesse período, aí fui encaminhado para o hospital em Salvador. Hospital Matagão e Gesteira, em Salvador. Irmãos, como falei, quando essa enfermidade se manifestou, eu tinha 7 anos de idade. E foi passando o tempo. Minha mãe, naquele sofrimento, como já citei, vai e volta. 45 dias fiquei internado no Hospital Matagão e Gesteira, em Salvador. Lá também não descobriram exatamente qual era a enfermidade. Por último, irmão, indicaram o Hospital das Clínicas, que era o último recurso na Bahia, na época, irmãos. Foi passado ali 30 dias no Hospital das Clínicas, em Salvador. O meu pai, petroleiro, tinha convênios, até hoje um dos melhores convênios é a Petrobras. Fiquei internado e ali, irmãos, me lembra, irmãos, naquele período ali, quando comecei a enfermidade manifestou, tinha 7 anos. Quando, irmão, fui internado no Hospital das Clínicas, eu estava próximo a fazer 10 anos. Eu tinha mais ou menos 2 anos e meio, irmãos. Minha mãe naquele sofrimento, vai, vem, morre, não morre, vive, não vive, irmãos. E quando eu fiquei no corredor do Hospital das Clínicas, esperando minha mãe, que entrou no consultório da médica, quando a minha mãe saiu do consultório da médica, irmãos, ela saiu com 2 folhas de papel na mão, com a cabeça baixa, eu sentado no banco do corredor, aqueles bancos compridos, tipo banco de igreja, do Hospital das Clínicas na época. Ela veio, eu olhei, irmãos, como eu já estava próximo de 10 anos, e eu vi que minha mãe estava triste. Ela sentou do meu lado, eu perguntei, mãe, por que a senhora está triste? Ela olhou para mim, falou, meu filho, eu sou uma serva de Deus e eu não posso mentir. Então eu vou falar para você, meu filho, a verdade. Você está vendo essas 2 folhas, meu filho? Uma aqui, desculpa, está constando a sua enfermidade. Aqui no Hospital das Clínicas constou que os seus 2 rins estão, a metade de cada rim estão podres, é uma doença rara, não tem cura, o pus já comeu a metade dos 2 rins, por isso que você incha, porque o seu rim não está filtrando, não está funcionando. Acontece um acúmulo de líquido no corpo, retenção de líquido. Quando toma meio de remédio, começa forçadamente a sair o líquido. Irmãos, ela me falou isso, e eu fiquei olhando, com menos de 10 anos de idade. Ela disse, meu filho, e esse outro papel? É uma bula, que a médica está passando 3 remédios para você tomar, o resto da sua vida. Segundo a médica, meu filho, você tem 1 ano de vida, talvez, tomando o remédio certinho. A médica disse para você, meu filho, para eu não lhe internar mais, porque possa ser que alguns tirem a sua vida para estudar a sua enfermidade, que é rara. Irmãos, eu agradeço ao Senhor, que minha mãe falou isso para mim, e ela me fez um consolo, irmãos. Ela disse, mas fique tranquilo, meu filho, porque eu sirvo a Deus na congregação, e lá na congregação nós servimos a Deus e cremos que a criança, meu filho, até 12 anos de idade, ou seja, até 11, né, até completar, com 12 já é de maior, mas até 11 anos de idade, a criança é isenta de pecado. E aí ela me explicou que o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele brincava com o menino e discorria com o menino. E com 12 anos ele ensinou os doutores da lei, mostrando porque na lei judaica a criança com 12 anos passa já a ter responsabilidade. Então, irmãos, é um modelo que veio, né?
veio como modelo diante do Criador. Então isso na congregação já é um ponto que nós cremos, irmãos. Está escrito lá nas Escrituras Sagradas. Se alguém discorda, não tem problema, irmãos. Como foi falado no primeiro vídeo. É uma democracia e as pessoas são livres para aceitar ou não. Mas é uma conversa de paz. Irmãos, e ela me falou isso, irmãos. Ela disse, meu filho, se o Senhor te levar até 11 anos, eu ia fazer 10. Você vai para o céu, morar com Deus. Glória ao nome do Senhor. Minha mãe falou isso, eu fiquei consolado. Fui para casa e lá minha mãe passou a me dar os remédios, comer comida sem sal. Foi passando um tempo, irmãos. A enfermidade manifestava, eu estava tomando remédio. Irmãos, e com 14 anos de idade, irmãos, vai ficar um pouco comprido, mas vou tentar resumir ao máximo, mas tem que a obra ser contada. Irmãos, com 14 anos minha mãe me chamou em particular, como eu falei, são 10 irmãos, no total um hoje, assim, já faleceu, mas tem 9 vivos ainda, graças a Deus, irmãos. E minha mãe me chamou em particular e perguntou, meu filho, o que é que você, meu querido filho, espera da vida? Eu não soube responder. Meu filho, eu confesso para você, ela falando para mim, muito sincera, minha mãe, uma serva de Deus. Eu confesso para você, meu filho, que todo dia eu oro, ajoelho e peço ao Senhor que me dê força, porque eu acredito que você, meu filho, já estaria morto. Foi passando todo esse tempo, irmão, meu filho, você ainda continua vivo. Só que naquela época você ia fazer 10 anos, de hoje você tem 14. Se você morrer hoje, meu filho, você tem uma alma para prestar conta ao Senhor Deus no dia do juízo. Então, meu querido filho, você já está apto ao santo batismo. Santo batismo, irmão, que depois a gente vai entrar lá também nesse detalhe de batismo, em outro vídeo. Irmão, e ela falou, meu filho, o Senhor Jesus, como exemplo, ele foi batizado. Então, o homem tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, para poder ter livre acesso ao reino dos céus. Louvado seja Deus, irmãos. E ela começou falando, irmão, que Deus falava com o homem. Irmão, eu assistia muito os filmes evangélicos, na Semana Santa, né, que tem os filmes evangélicos. Naquela época tinha muito filme evangélico, naquele tempo, quando eu era criança. Irmãos, e eu, irmão, via aqueles filmes e ficava maravilhado, mas no meu entendimento era naquele tempo. E quando ela começou a dizer que Deus falava com o homem, irmão, eu falei com ela, mãe, porque ela era cristã. Mas assim, meu pai tinha descaminhado da igreja. Então eu estou contando o fato, né, que aconteceu. Então, ela ia para a igreja, mas meu pai não. E meus irmãos pararam todos, na verdade. Então, irmão, eu estava ali naquele grupo ali. E aí, irmãos, eu disse, mãe, Deus falava naquele tempo, hoje Deus não tem como falar mais. Ela disse, meu filho, Deus fala com o homem, meu filho. Aí, irmãos, ela falou, porque ela servia a Deus na congregação. Ela disse, na congregação Deus fala com o homem. Não estou dizendo, irmãos, que em outro lugar Deus não fala com o homem. Mas eu estou aqui me referindo à congregação cristã no Brasil e no mundo. Então, eu estou falando como aconteceu o fato, para que algumas pessoas que ouçam, diz que só... Não estou dizendo que só na congregação o Senhor Deus fala. Não, de forma nenhuma. O Senhor fala com as pessoas de toda a humanidade, faz milagre, obra. Desculpa. Mas, irmãos, foi como ela disse, na congregação Deus fala. Amanhã, como? Meu filho, Deus usa o homem, meu filho, servo de Deus que atende, os servos de Deus, os anciãos, os cooperadores, diáconos, os servos de Deus, cooperadores de jovens, irmãos que atendem a obra, pelo Espírito Santo de Deus, são inspirados e falam com o homem. Meu Deus, era amanhã? É, meu filho. Irmão, e Deus preparou, eu fui congregar aqui em Feira de Santana. Naquela época só tinha uma congregação grande em Feira de Santana, na Central. E eu não frequentava a igreja, minha mãe servia a Deus. Cheguei na igreja, irmãos, a igreja cabe mais ou menos 600 pessoas, mais ou menos, no total, lotado. A igreja estava lotada, o corredor, sentei quase
ali pelos últimos bancos ali, no meio do povo, amarelo, raquítico, com 14 anos, parecia que tinha 11 anos, irmãos, mas ninguém me conhecia, entrei no meio da multidão, irmão, sentei no banco, fiquei, irmãos, e na hora da palavra, fui cantando hino, não estava entendendo nada, mas na hora da palavra, o Senhor Deus, pela sua bondade gloriosa, irmãos, usando o servo de Deus, ancião que estava atendendo, saudoso, o Senhor já levou, saudoso irmão Pedro, que de Feira de Santana, muitos irmãos antigos conheceu, Deus tomando ele, disse, nessa noite, diz o Senhor, tu entrou aqui, nesse lugar, e tu veio buscar a minha palavra, diz o Senhor, tu entrou aqui hoje, esperando, tu entrou desenganado pela medicina, glória ao nome do Senhor, mas te diz Deus, eu não te desenganei, irmão, quando falou isso, irmão, eu estava desenganado, meu Deus, no meio daquele povo, o irmão lá longeão, eu olhando pelo meio entre as cabeças das pessoas, fitei os olhos lá na frente, tu entrou esperando a morte, te diz o Senhor, não é morte, é vida, diz o Senhor Deus nessa noite, glória ao nome do Senhor, irmão, e prestei atenção na palavra, e Deus tomava o céu e Deus dizia, se tu crê, diz o Senhor, que não é o homem que está aqui na frente, o homem é um instrumento, mas é o Espírito Santo da graça, sou eu, Deus Todo-Poderoso, que estou falando com você, diz o Senhor, por essa palavra, agora eu entro aí no teu organismo, eu vou entrar nas tuas artérias, eu vou te dar coração novo, pulmão novo e rim novo, irmãos, eu glorifico a esse Deus maravilhoso, irmãos, eu só tenho que dar glória a Ele, porque quando falou rim, eu, irmão, botei minhas mãos no rosto e chorei, irmão, chorei, conversei com Deus dentro de mim e falei, Senhor, eu creio de alma, na mente, que é tu, Deus vivo, que está falando comigo, e não o irmão que está aí na frente, mas é o Espírito Santo da graça. Irmão, e fiquei na comunhão, crendo que ali era Deus falando comigo. Foi passando o tempo, chorei, não ouvi mais, no fim, Deus tomando o seu servo, irmãos. Já para encerrar a palavra, Deus falou assim, diz Deus para alguém, que diz o Senhor, que eu já te libertei hoje aqui pela minha palavra. Irmãos, eu tinha 7 anos de desenganado, irmão. Eu tinha 7 anos doente e na verdade fui desenganado, tinha mais de 4 anos, irmãos. Irmão, Deus falou na palavra, diz o Senhor, chega na tua casa e pega aqueles 3 remédios que tu toma, diz o Senhor. Isso é real, irmão, é verídico. Glória ao nome do Cordeiro Eterno, Jesus Cristo Nazareno. Pega aqueles 3 remédios que tu toma e lança fora, porque a partir de hoje tu não precisa mais deles. Diz o Senhor, e não fala com tua mãe, com o teu pai, com teus irmãos, com teu amigo, com teu vizinho. Não fala com ninguém. Chega na tua casa, lança fora os remédios e ajoelha e fala comigo, porque glória ao nome do Eterno. Hoje, meu servo, pela minha palavra, eu te libertei. Irmão, agradeço a Deus. Não tenho palavra de agradecer ao Senhor. Não tenho palavra, só tenho que dar glória a Ele. Irmãos, essa obra, a Irmandade sabe, glória ao Senhor, minha família sabe, é verídica. Agradeço a Deus, porque saí da igreja atônito. Irmãos, não senti nada assim diferente, me senti um pouco mais leve. Cheguei na minha casa, peguei os remédios, joguei fora e fiquei ali olhando por meu rosto, porque inchava o rosto, depois inchava o corpo todo. Foi passando o tempo, irmãos. E o remédio, irmão, eu tinha jogado fora e meu pai vinha e perguntava, meu filho, seu remédio acabou? Eu não podia falar, Deus mandou na palavra. E eu não fale para ninguém, acabou. Me dava o dinheiro, eu ia na padaria, comprava bolo, guaraná, comprava pastel, comia, irmão, eu estava cumprindo o mandamento que o Senhor falou. Não fale com ninguém. Irmãos, foi passando o tempo, irmãos, e Deus me libertou por completo diante da sua santa presença. Tenho 53 anos de idade, irmãos. O Senhor me libertou com 14 anos, irmão, para 15 anos. Irmãos, como o vídeo ficou muito comprido, eu vou encerrar, irmãos. Louvado seja Deus, que obra maravilhosa para mim, irmãos, sem preço, irmãos.
Eu agradeço a Deus. Depois eu vou falar como o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo. Depois desse milagre, dessa obra, comecei a congregar irmãos e saber que Deus fala realmente com o homem, usando o seu servo, usando sua serva, pelo Espírito Santo da graça. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu agradeço a Deus, agradeço os servos de Deus, as servas de Deus, as pessoas de outras denominações, as pessoas que estão ouvindo. Saiba de uma coisa, é 100% real e verídico o nosso grande Deus, o nosso Cristo vivo, as plenitudes celestiais e o Espírito Santo de Deus. O Senhor está presente, é onipresente, é onisciente e onipotente. Irmão, Deus abençoe. Se os irmãos sentiram edificação, passem para os seus amigos, os servos de Deus, porque é real, 100%. Viu, meus queridos? Deus que abençoe a todos e a paz de Deus.